A corrida está chegando à sua última volta e a hora da passagem final do bastão. As placas de ouro foram passadas por muitas gerações. De Nefe a Jacó, de Mormon a Moroni, um time dos sonhos. Agora o bastão finalmente passará para Joseph Smith, que o trará ao mundo moderno, e todos os profetas estavam comemorando nas arquibancadas, animados pela linha de chegada. É 1823 e nossa história de hoje se passa em Palmyra, Nova York. Joseph Smith recebeu sua magnífica visão de Deus o Pai e Jesus Cristo em 1820. Ele tinha agora 17 anos e estava realmente se perguntando o que deveria estar fazendo. Fazia 3 anos, o que todos nós sabemos que aos 17 anos parece uma eternidade. Agora Joseph Smith era super amigável, forte, competitivo e gostava de brincar, lutar e ter competições com seus irmãos. Ele era um trabalhador muito esforçado e também gostava de se divertir. Mas embora tivesse essas grandes qualidades, Joseph Smith também sentia que tinha toneladas de fraquezas e imperfeições e estava cometendo muitos erros. Em outras palavras, um bom garoto, mas normal. Além disso, Joseph era muito intimidado por aqueles que ouviram sua história sobre a visão. Parecia que a cidade inteira estava tirando sarro dele. Parece familiar? Eu continuo cometendo erros. Eu não consigo fazer nada certo. Por que não tenho mais amigos? Muitas vezes somos muito duros com a gente mesmo, tentando ser perfeitos no Pinterest, enquanto comparamos nossas fraquezas com os pontos fortes dos outros. E talvez nos vejamos como fracassados inúteis, o que não somos, para ser bem sincero. Mas se pudéssemos nos ver através das lentes do amor de Deus, veríamos que somos incríveis e amados. Quando humildemente chegamos ao Senhor em oração, Ele pode nos mostrar nossos pontos fortes e nos ajudar a nos sentirmos capazes e fortalecidos. O Senhor sempre responderá a orações sinceras e pedidos sinceros de perdão. Joseph Smith também precisava aprender esse conceito importante. Agora voltando à história. Joseph e sua família viviam em uma fazenda em uma pequena cabana e ele dividia um quarto no andar de cima com muitos de seus irmãos e irmãs. Na hora de dormir, na noite de 21 de setembro de 1823, Joseph fez uma oração super longa, pedindo perdão e orientação. Enquanto orava, sentiu então uma luz intensa em seu quarto e alguém de pé naquela luz. Era Moroni. Não o capitão Moroni com o seu estandarte da liberdade. Este é o filho de Mormon, o último escritor do livro de Mormon. Aquele imortalizado nos templos com uma trombeta de ouro, Moroni. No início, Joseph ficou assustado, porque quem não ficaria com a visita surpresa de um anjo? Mas esse sentimento não durou. Incrivelmente, nenhum de seus irmãos acordou. Ele contou a Joseph sobre alguns escritos antigos em placas de ouro que contariam sobre o verdadeiro evangelho de Cristo. Então ele disse a ele que Joseph seria o único a obter essas placas de ouro e traduzi-las. Como ele deveria fazer isso? Ele não era um estudioso e não sabia nenhuma outra língua. Mas felizmente o anjo disse que havia algo enterrado com as placas que o ajudaria a traduzi-las. Muito legal. Moroni então compartilhou muitas profecias que estavam na Bíblia que Joseph ajudaria a cumprir. Então Moroni e a luz desapareceram. Uau! Isso foi espetacular! Joseph sentou lá sobrecarregado com toneladas de pensamentos correndo por sua mente. Ele era uma criança com muito pouco conhecimento de livros. Como ele deveria fazer todas essas coisas, muito menos lembrar de tudo? Enquanto ele estava meio que surtando sobre isso, Moroni apareceu novamente para Joseph, mais 3 vezes, e repetiu as coisas que ele havia dito na primeira vez, palavra por palavra, mas acrescentou um pouco mais a cada vez que ele vinha.
Durante as visitas de Moroni, ele mostrou a Joseph em sua mente exatamente onde as placas de ouro estavam enterradas, e Joseph foi capaz de ir lá e encontrá-las. Mas quando ele foi tocar nas placas, Moroni apareceu novamente e disse que ele ainda não poderia pegar. Esse era o plano. Joseph deveria voltar ao mesmo lugar, na mesma data, pelos próximos 4 anos, para aprender mais com Moroni. Então, se ele permanecesse digno no final dos 4 anos, ele poderia levar as placas para casa e começar a traduzi-las. Moroni disse a Joseph: "Você não deve ter nenhum outro objetivo em vista ao obter as placas, a não ser glorificar a Deus." E sim, foi dito a ele que ele não poderia mostrar as placas a ninguém. Sério? Além de serem super pesadas e conterem uma mensagem poderosa, essas placas também eram feitas de metal precioso. Então elas valiam muito. Tentador. Já que a família de Joseph era tão pobre, Moroni disse que Satanás o tentaria a usar as placas para obter o dinheiro que sua família precisava. Mas se Joseph cedesse a essa tentação, ele não poderia tê-las. Como mencionado, Moroni compartilhou muitas profecias de diferentes profetas do Velho Testamento, incluindo Malaquias, Isaías, Joel e Elias. Elias era um cara épico. Ele era o profeta incrível que invocou o fogo do céu e queimou as ofertas dos sacerdotes perversos de Baal. E ele era o profeta que prometeu à viúva óleo e farinha se ela fizesse primeiro para ele a refeição. Sim, ele é esse cara. Na verdade, ele era tão incrível que nunca morreu, mas foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. Sim, e Elias também foi o último profeta a possuir o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque. E apareceu a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração e deu esse poder a eles. A profecia disse que Elias retornaria à terra e plantaria no coração dos filhos as promessas feitas a seus pais. E o coração dos filhos se voltará para seus pais. Essa profecia sobre Elias restaurando esse poder é tão importante que aparece em todos os 4 livros das Escrituras. Mas o que isso significa? Ele quer plantar alguma coisa no seu coração? Eu deveria estar sempre me virando e encarando meu pai? Na verdade, é muito mais simples do que isso. É o poder de selar no céu o que está selado na terra. Ou seja, nossas famílias podem ser seladas eternamente juntas para que sejamos como uma longa corrente interconectada de volta a todos os nossos pais e para a frente para todos os nossos filhos. Então agora, quando vamos ao templo, os seladores têm essas chaves para selar famílias juntas na terra e também no céu, e não apenas até que a morte nos separe. Na verdade, temos uma responsabilidade de convênio de amar, servir e ajudar nossos ancestrais. Certo. Sabe o desejo que você sentiu de aprender mais sobre seus ancestrais? Fazer história da família ou aprender mais com seus avós? Sim, esse é o espírito de Elias, porque nossos corações foram voltados para nossos pais. Então Moroni agora havia passado a responsabilidade das placas de ouro para Joseph, enquanto ensinava muito sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Era o próximo passo para restaurar a Igreja de Cristo. Mas Joseph poderia traduzir as placas? Quão difícil poderia ser? Descubra no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Se você acha que esse vídeo te ajudou em seu caminho no Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe-o e se inscreva no canal. E clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. E o mais importante, vá ler as Escrituras.